Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Tier Lists aqui do canal The Playoffs no YouTube. Eu sou o André Amaral, mais uma vez muito bem acompanhado por Lucas Oliveira e Fábio Garcia para continuar aqui as nossas prateleiras das posições do futebol americano, aquecendo os motores para a temporada 2023 da NFL. Dessa vez com os cornerbacks, é ou não é o maior defensive back da história do futebol americano no Brasil, Fábio Garcia? Grande André Amaral, mentindo logo no início do programa. Vamos analisar os corners que prometem muito para essa temporada. É isso aí, não é, Lucão? Não, sem dúvida nenhuma, André. Prazerzaço estar aqui falando sobre defesa, mas quando se fala de defensive backs, não tem ninguém que saiba melhor que Fábio Rocha Garcia, e não é nenhuma mentira falar que ele foi um grande jogador de futebol americano. Sem dúvida alguma. Então vamos ver se segue rendendo bastante polêmica aqui as nossas opiniões. Os comentários vêm bombando nos últimos vídeos das tier lists aqui no nosso canal. Mas você gostando ou não do resultado final, deixa aquele like, por favor, porque é muito importante para que o nosso conteúdo alcance o maior número de pessoas possível. E é claro, se inscreva aqui no canal do The Playoffs para não perder as próximas tier lists que certamente renderão ainda mais polêmica e opiniões abalizadas. Dito isso, solta a vinheta e bora para as tier lists dos cornerbacks. Voltando aqui, vamos explicar rapidamente quais são as nossas prateleiras. Dessa vez um pouquinho diferente no topo, em vez de elite, temos o chamado lockdown corner, né? É uma posição que vale essa especificação de lockdown, então é um termo bastante autoexplicativo, né? Aqueles da elite da posição que fazem com que os adversários, aí, os wide receivers, sejam praticamente tirados do jogo. Depois temos o alfa como a segunda principal prateleira. A terceira é aquele jogador que dá para o gasto, né? Depois temos aquele jogador que deveria ser ou é o cornerback 2 ou 3 do seu time, ou vai produzir dessa forma, né? Lembrando que a gente está fazendo expectativas para 2023 e não considerando o passado aqui dos jogadores avaliados. E na penúltima prateleira temos o mão de alface e, é claro, finalizando o já tradicional bagre na nossa lanterninha das tiers. Dito isso, já vamos bem dinâmico, começando pela AFC Leste, Fábio, com o nosso queridíssimo Tre'Davious White do Buffalo Bills. Como é que a gente ranqueia ele para 2023? Olha, eu já fui mais fã do Tre'Davious, para ser bem sincero, já considerei ele um dos cornerbacks elite da liga. Acho que o tempo passou e eu espero que ele tenha um ano. Espero que ele tenha um ano de dar. Um ano alfa, vou respeitar a história ainda. Um ano alfa quase dando para o gasto ali. Eu não sei muito bem o que esperar dessa defesa e desse time do Buffalo Bills de uma forma geral, né? Tem o Josh Allen, ok, mas o restante do time eu não sei muito bem o que esperar. Eu tô um pouco receoso com esse corpo de cornerbacks dos Bills. Acho que o Tre'Davious White primeiro tem que ficar saudável por mais tempo. O pai tempo já tá afetando ele de certa forma, mas vou dar um voto de confiança e vou mantendo no alfa para 2023. Já veterano, então, na nossa prateleira de número 2 aqui. Então, agora partindo para o Miami Dolphins, vamos à nossa primeira dupla de corners, um que já está lá há algum tempo e talvez seja um dos principais nomes da posição, e outro nome de bastante grife, que chega lá de Los Angeles, mas infelizmente perderá boa parte da temporada. Considerando todo esse panorama, como é que a gente vai ranquear o Jalen Ramsey e o Xavier Howard, Lucão? Cara, dois caras têm problemas de lesão frequentes, né? Xavier Howard, eu espero em 2023 para ele dar pro gasto, para ser bem sincero. Eu gosto muito do jogador, mas eu prevejo que ele vai ter um declínio grande nessa temporada. E o Ramsey voltando, acho que ele pode ser sim um corner alpha nessa defesa. A gente tem que lembrar que o Vic Fangio está chegando, né? Com o Vic Fangio chegando, eu vou jogar o Jalen Ramsey para um lockdown corner, apesar dele ter feito um procedimento no joelho. Acho que ele pode começar a temporada um pouquinho mal e aí entrar no ritmo um pouquinho depois, virar um lockdown mesmo. E eu vou deixar o Xavier Howard em alfa também. Acho que é um jogador que eu gosto bastante. Ele pode ter alguns probleminhas ali com a lei, né? Mas pensando em Vic Fangio chegando para elevar o nível de uma defesa, eu acho que essa dupla aí pode fazer bastante estrago lá na AFC East. Bom, como eu vou ter que desempatar os dois, eu vou fazer um meio termo e deixar ambos na nossa segunda prateleira de alfa. Acho que acaba sendo justo, muito pela ausência prolongada aí do Ramsey, né? A primeira metade, pelo menos, da temporada ele estará fora. Acho que a expectativa de retorno é
pelo menos semana 11, se não depois disso, então muito por isso eu não coloco ele na principal prateleira, e o Howard ainda vou dar um votinho de confiança e deixá-los juntos aqui como alfas. Dito isso, vamos para o nosso primeiro calouro da nossa lista, Fábio, com o queridíssimo Christian Gonzalez, escolha de primeiro round do New England Patriots. O que esperar aí do rookie? Olha, eu gostava bastante do Gonzalez no draft. Não era meu cornerback favorito, confesso, mas eu gostava bastante dele. É uma posição difícil em que ele vai ter que enfrentar 2 vezes no ano Tyreek Hill, Jalen Waddle. Ele vai ter que enfrentar o Garrett Wilson e ele também vai ter que enfrentar o Stephon Diggs, se ele não for trocado, né? A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer lá com o Stephon Diggs. Então, e é uma conferência bem difícil. Por conta disso e ser um primeiro ano, eu vou colocar um ano de dar para o gasto para o Gonzalez, mas acho que ele tem um dos melhores treinadores de defesa da liga e pode fazer, ele pode virar um lockdown corner muito rapidamente. Eu vou com o Fábio. Acho que o Gonzalez tem tudo para ser o lockdown corner para a temporada de 2024 da liga, ainda mais pegando tanto wide receiver de calibre alto nesse primeiro ano. E vai ser um ano de muito aprendizado, ele vai ajustar muito o padrão defensivo dele e o Bill Belichick vai conseguir transformá-lo num grande defensive back. Maravilha. Agora, acho que chegamos a um dos mais fáceis de ranquear, apesar de também muito jovem, vai para o seu segundo ano, o atual calouro defensivo da NFL, Sauce Gardner, Lucão. Cara, não tem muito o que falar do Sauce Gardner. Para mim, ele já teve um primeiro ano de lockdown corner, um primeiro ano elite. Já poderia brigar, sim, por jogador defensivo do ano, levou o prêmio de rookie, de calor defensivo do ano, mas o Matt Sauce Gardner, para mim, é um cara que é um corner em 1 milhão, e poucos conseguem atuar como ele em campo. Como diria Dwight Schrute, né, as pessoas subestimam o poder da nostalgia. Como é bom ver um cornerback lockdown lá no New York Jets, né? É óbvio que o Sauce está na mais alta prateleira. Maravilha, né? Lembrando aí da Ilha Reeves e todo o histórico da posição lá em Nova York. Agora chegamos à AFC Norte com o Baltimore Ravens de Marlon Humphrey, Fabio. Como é que a gente vai classificá-lo aí para 2023? Respeito muito. Ele tá na mesma, para mim, ele tá na mesma questão do Tre'Davious White, né? Ele já foi um elite e hoje ele não é mais. Eu vou botar que o Marlon Humphrey ele dá para o gasto esse ano, em virtude de um histórico de lesões que está me preocupando bastante para ele. E ele não ter, acho que ele não vai ter um talento. Acho que ele tem mais desafios para enfrentar, né? Dentro da sua divisão, ele vai ter que enfrentar de repente a Amari Cooper, ele vai ter que enfrentar a dupla de Pittsburgh, que é boa, e ele vai ter que enfrentar ali o Ja'Marr Chase, que é um problema gigantesco. Então, assim, por conta da competição que ele enfrenta diretamente, que eu acho que é um pouco mais elevada do que o Juju Smith-Schuster lá do New England, eu vou colocar ele um degrau abaixo do Tre'Davious White e vou colocar ele no dá pro gasto. Não só acho que a questão dos adversários que ele vai pegar, como todo, acho que o grupo em si é um pouco mais tranquilo, mas a saúde dele me preocupa. Acho que a partir do momento que o jogador tem certos problemas em pontos chaves da temporada, e os Ravens têm tido muitos problemas com lesões ultimamente, acho que um ano de dar pro gasto para ele antes do começo da temporada é o ideal, assim. Maravilha, então fechamos no consenso da terceira prateleira para o veterano Humphrey, lá de Baltimore. Agora partimos para Cincinnati, com um jogador sem muita grife, talvez de um dos setores menos talentosos dessa defesa aí dos Bengals. Me refiro ao glorioso Chidobe Awuzie, Lucão. Como é que a gente vai classificar ele? Cara, esse corpo de cornerbacks me preocupa de certa forma. Lá em Cincinnati, eu acho que ele pode ter um ano. Dá pro gasto o cornerback 2, mas eu vou manter cornerback 2, pra ser bem sincero, porque ele não vai ter os safeties que ele costumava ter na franquia. O Jesse Bates foi lá para Atlanta, né? Um excelente jogador. Eu vou colocar ele como um CB2 mesmo. Até eu fiz um vídeo acho que no final da temporada 21 lá pro YouTube do The Playoffs. E eu coloquei ele como um dos meus jogadores na seleção dos subestimados, porque ele realmente vinha jogando muito bem, mas acho que ele não vai conseguir assumir esse papel de número 1, então vou colocar ele como um CB2 lá em Cincinnati. Partida então para Cleveland, vamos falar sobre o principal cornerback dos Browns, Fabio. O que a gente espera de Denzel Ward para 2023?
Os Browns têm investido na posição, né? O Ward foi uma escolha de primeira rodada, o companheiro dele também foi uma escolha de primeira rodada, se eu não me engano, o Nilson. Eu vou colocar ele como um ano alfa, porque eu acho que eles têm 2 edge rushers bem interessantes e isso sempre facilita o trabalho de um cornerback, né? Quando tem muita pressão, o quarterback daí não tem tanto tempo para lançar e acaba lançando passes mais apressados, isso facilita a cobertura. E eu acho que ele é bem agressivo em relação à bola, ele tem várias características que eu gosto bastante. Acho que ele vai bem na marcação individual, vai bem na marcação em cobertura. Ele não é elite em tudo que faz, mas ele é um bom jogador, sim. Eu gosto bastante do Denzel Ward, acho que ele teve uma evolução muito gradativa no jogo dele, ele conseguiu evoluir muito bem, como o Fábio trouxe, tem essa questão dos pass rushers que jogam com ele, mas é um cara alfa, é um cara que merece ter essa prateleira nos mesmos nomes que estão aí. Boa, quem sabe ele consegue dar esse salto aí para a primeira prateleira, mas por enquanto será mantido aqui na nossa segunda tier. Agora chegamos a mais um rookie para fechar a AFC Norte, lá em Pittsburgh, aquele jogador que era linkado aos Steelers desde muito antes do draft, Joey Porter Jr., Fábio, como é que a gente vai ranqueá-lo aí pensando em 2023? Acho que eu gosto do jogador, acho que ele vai ter dores de crescimento nesse primeiro ano. Tá? E como eu falei, ele vai ter que enfrentar jogadores de muito nível. Ele vai ter que enfrentar o Odell Beckham Jr., ou o Zay Flowers, né? O Zay Flowers provavelmente não tanto, mas o Odell, que é um cara que corre rotas bem, Jamar Chase, é muito difícil jogar nessa divisão como cornerback. Eu vou colocar que ele vai ter um ano de cornerback número 2, mas assim como o Gonzalez, é um cara que tem muitas ferramentas e treinador para chegar no topo mais alto, de repente em 2 anos. Ele vai ser um grande cornerback na liga, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que os Steelers conseguiram um baita de um steal com ele. Ele pode vir a ser um lockdown corner um dia, mas como o Fábio trouxe essas dores de crescimento, e ainda me preocupa o quanto ele utiliza as mãos, e quanto ele utiliza esse grappling durante as rotas e tudo mais. Até que naquele vídeo que viralizou ele marcando George Pickens, mostra o quanto ele fez faltas do Pickens durante a jogada, né? Então eu ainda espero que ele vai ter um ano de cornerback 2. Boa, estamos no consenso então. E não lembremos qual foi a pick utilizada por Pittsburgh para escolher esse jogador, tá? Não tem nada a ver com o Chicago Bears, deixa isso para lá. Bom, agora vamos para o Oeste, seguindo na AFC, Lucão. Patrick Surtain II, mais um na nossa primeira prateleira ou não é bem assim? Ai, cara, eu gosto muito do Pat Surtain, pra ser bem sincero. Eu acho que ele é um lockdown corner. Ele enfrenta grandes quarterbacks para mim na divisão também. Vai evoluir ainda mais, mas eu espero um ano de 2023 para mim de lockdown corner. Eu acho que a defesa de Denver vai ser pior esse ano em relação ao ano passado, tá? A defesa overall. E curiosamente isso vai mostrar para as pessoas que o Pat Surtain ele é muito elite. Ele é muito lockdown. Eu acho que eles vão pressionar menos, eles vão se defender pior e ele vai mostrar que ele vai manter e talvez até melhorar o nível do jogo dele, que já está lá em cima. Então, para mim, é um lockdown indiscutível. Boa, sem discussões, então. Seguindo na FC Oeste, uma duplinha de Kansas City. Acho que jogadores que se complementam bem, mas não sei se tem toda essa grife. Me refiro a Trent McDuffie e LaJarius Sneed. Como é que a gente vai classificá-los, Fabio? Então, eu até ia brincar com isso, né? Porque são jogadores dos Chiefs e no último vídeo ali dos linebackers, o pessoal não gostou muito que eu botei o Nick Bolton na terceira prateleira. Mas como o pessoal discordou de mim na elegância, sem ofensa, nada, foi realmente numa boa, eu não vou debochar, não vou fazer nada. Eu realmente não gosto do Nick Bolton, faz parte. O LaJarius Sneed, por outro lado, acho um baita de um jogador, ele de verdade, porque a defesa dos Chiefs é uma defesa bastante própria, né? O coordenador defensivo, ele gosta de mandar os seus defensive backs em blitz, e o LaJarius Sneed, ele é muito agressivo quando ele faz isso. Então ele consegue ler o running back para fazer acompanhamento, né? Quando o running back ele sai para uma rota out, assim, para aquela bolinha de segurança, ele acompanha isso muito bem, ele ataca a bola, ele ataca o quarterback. Eu acho que a cobertura dele até não
chega a ser um dos melhores pontos, mas ele é um cara que consegue oferecer vários tipos de habilidades para os Chiefs, e isso é muito importante para a forma como a defesa vem. Então eu vou colocar ele como um ano de alfa, né? O McDuff em si eu quero ver um pouquinho mais dele, eu quero ver ele ganhando no mano a mano de Davante Adams na divisão, ganhando no mano a mano de Courtland Sutton, que é um cara que eu gosto muito, de Mike Williams, do Keenan Allen, que é simplesmente sensacional. Então eu vou colocar ele como um dá para o gasto para esse ano, e assim, acho que é um ano dele mostrar uma evolução para a gente começar a ver se essa escolha de primeira rodada se pagou lá para Kansas. Eu acho que não tenho muito a agregar, acho que no que o Fábio falou. O Steven Spagnuolo realmente é um cara que gosta muito de blitz com corner. E eu gosto de ver esses dois atuando como essa dupla. E eles se acabam se complementando. Espero um salto do Trent McDuffie em duas temporadas. Acho que essa ainda não vai ser aquela temporada que ele vai ser o cornerback 1 desse time. E eu concordo com as duas tiers. Maravilha. Então, agora partimos para o seu Las Vegas Raiders, Fabio, com o reforço recentemente chegado, veteranaço também, Marcus Peters. Como é que a gente vai ranquear ele? Então, né, o Peters, ele chega em Las Vegas, torcedor da franquia, deram um número mais representativo da história da franquia para ele vestir, e eu acho que o Peters ele vai ter jogos, lances e talvez até dá para pensar como uma temporada muito de boom or bust, né? Então ele vai ser aquele jogador que às vezes vai conseguir uma interceptação, porque ele é muito agressivo em relação à bola, ele é um ball hawk, né? Ele caça a bola o jogo inteiro, e às vezes eu acho que ele vai sofrer sim alguns touchdowns em marcação individual por perder o recebedor, porque ele já não tem mais a mesma idade, né? Eu vou colocar o Marcus Peters como eu fico entre dúvida entre dar para o gasto e um CB2, mas eu vou colocar ele como dar para o gasto, porque eu acho que ele tem um edge de elite e ali a combinação Chandler Jones e Tyree Wilson deve fornecer um pass rush mais completo junto ao Max Crosby. Eu vou deixar ele dar pro gasto, porque além de ele ter um bom pass rush excelente, os melhores da liga, com o Max Crosby, a idade dele também é avantajada, por isso que eu não deixo ele também na posição dos caras que estão em alfa. Acho que ele pode ter lances de jogadas fundamentais para os Raiders como um todo, mas ele vai ter falhas, ele vai cometer erros, assim como ele cometeu os Ravens, e enfim, às vezes o Fábio fala a questão Raiders como um todo, e isso pode, querer ou não, afetar o Marcus Peters. Boa, agora fechando a FC Oeste, J.C. Jackson lá do Los Angeles Chargers, Lucão. Primeiro ele tem que ficar saudável, né? Esse é um ponto importante, a gente não viu o J.C. Jackson saudável nos Chargers, a franquia como um todo. Quando se fala de hot takes, ficar saudável nos Chargers é uma coisa bem complicada, mas ele saudável, ele pode sim ter um ano de alfa. Eu espero que ele tenha um ano de alfa pelo pass rush que o time tem, pelos reforços que o time trouxe como linebacker. Acho que a vida dele seria um pouco mais facilitada se ele se manter saudável. Né, eu já não sei. Um pouco que eu vi dele e li sobre ele lá nos Chargers antes da lesão era de que ele estava sofrendo um pouquinho. Ele estava sofrendo um pouquinho para se adaptar a um esquema que é diferente do Belichick, foi onde ele virou o Mr. Interceptação, né? Era um dos free agents mais disputados na janela do ano passado. Eu vou colocar ele como alfa muito por conta de uma aposta mesmo, porque é um jogador que parece estar com probleminhas ali de saúde e de fit com o esquema. E aí eu não sei até que ponto ele não vai ser tostado por um Patrick Mahomes, que está na divisão dele, por um Davante Adams, que joga sozinho, né? E por um ataque de Denver que gera uma expectativa pela chegada do Sean Payton. Pois é, né? Vai ter que se provar aí o caríssimo J.C. Jackson e também quebrar uma mini escrita dos últimos anos de cornerbacks que vão muito bem no esquema dos Patriots e quando vão para outro time acabam sendo ligeiramente ou muitas vezes ainda mais do que isso expostos, né? Vamos ver aí se o J.C. Jackson primeiro consegue ficar em campo e como ele vai performar em 2023. Agora vamos para o Sul, ainda na AFC, com o Derek Stingley Jr. do Houston, Texas. Acho que é um jogador de muito talento e no seu ano de calouro já mostrou muito potencial, né, Lucão? Derek Stingley Jr. é um cara que eu espero que tenha ainda um pouco de dores de crescimento, mesmo com a chegada do Mick Ryan. A gente falou bastante dele quando a gente estava tratando de defesa, quanto ele pode melhorar essa defesa dos Texans. Mas eu ainda acho que ele vai ter problemas, ainda acho que ele vai ter evolução de certa forma. Eu não consigo ver ele como alfa ainda.
para 2023. Ainda não. Né, uma das primeiras discordâncias com o Lucão vai ser essa. Eu acho que ele vai ter um ano alfa, sim. Tem uma chegada de um pass rush, tem uma jogada sensacional no último jogo de pré-temporada, inclusive, né? Jogou o running back no QB, ainda roubou a bola. Isso vai ajudar, né? Pass rush bom sempre ajuda defensive back, mas eu acho que ele tem qualidade, ele tem um treinador que vai saber explorar as melhores qualidades dele. O DeMeco Ryans é realmente muito inteligente pensando em defesa. E utilizando o mesmo critério dos outros que eu comentei aqui, ele não tem wide receivers de tanta elite assim na sua divisão, né? Agora chegou o DeAndre Hopkins, ok, então ele vai ter um desafio contra os Titans, né? Mas os Colts não têm esse wide receiver número 1 bem estabelecido, né? Os Jaguars talvez sejam um desafio, mas está na hora dele mostrar por que ele foi uma escolha tão alta de draft, né? Sem dúvidas, à frente até mesmo do Sauce Gardner, né? E porque eu tenho esperança aí nesse potencial, vou junto com o Fábio e dar esse voto de confiança do Stingler na nossa segunda prateleira. As duas últimas ainda vazias, hein? Vocês estão sendo bonzinhos demais, vamos ver se elas serão preenchidas daqui a pouquinho. Agora, seguindo na AFC Sul, vamos falar sobre Kenny Burr II, o nickelback do Indianapolis Colts, Lucão. Não é um cara que eu gosto tanto, para ser bem sincero. Acho que esse corpo de defensive backs dos Colts ele tem certos déficits, e ele, para mim, é um cara que passa nessa questão do mão de alface. Ele deixa passar algumas bolas que são bem catchable, sabe? Acho cruel o que você falou do nosso queridíssimo Kenny Moore, mas tudo bem. Eu vou colocar ele como um CB2 ou 3, porque eu acho que a defesa dos Colts vai ter bastante dificuldade, né? Ele entra na mesma divisão, né? Então tem basicamente os mesmos desafios, mas eu acho até que o jogo ofensivo dos Texans, talvez ele consiga ser melhor que o dos Colts, né? E eu acho que o Moore ele vai sofrer um pouquinho como um CB número 2 ou 3. Com a devida vênia, o nosso coordenador defensivo, mas dessa vez vou com o Lucão inaugurar aqui a nossa prateleira de mão de alface. Agora vamos para Jacksonville falar sobre Tyson Campbell, Fabio. Como é que a gente vai classificar ele para 2023? A defesa dos Jaguars ela é uma grande incógnita, né? Porque ela consegue produzir muito bem de vez em quando e às vezes ela deixa o time na mão. Então ela é bem estranha, né? Mas eu gosto do que o Campbell pode oferecer para esse ano. Eu acho que está na hora de surgirem jogadores alfas nessa defesa. Não sei se vai ser o ano dele para fazer isso ainda, mas eu vou colocar ele como dar para o gasto, porque quero ver um pouquinho mais, assim, talvez seja um jogador que não vai ter tanta competição, além do Hopkins na divisão, mas a conferência ela tem seus desafios e os Jaguars pegam os times mais difíceis por terem sido campeões da divisão, né? Então enfrentar Chiefs, enfrentar Bengals vai ser com certeza assim, um desafio para o Campbell. E vai ser um desafio que ele vai ter que encarar de uma forma mais consistente com os recebedores que esses times têm, com os quarterbacks que esses times têm. Mas eu acredito que ele consegue ter um ano de dar pro gasto, assim. Acho que ele vai conseguir provar um pouco desse valor e desse corner que realmente foi essencial para o time em 2022 e 2023 vai ser primordial. Boa. Agora, para fechar a FC Sul, Lucão, Sean Murphy Bunting do Tennessee Titans. É um cara que eu gosto, para ser bem sincero. Mas eu não sei, eu acho que o time dos Titans, essa defesa vai ter algumas dores. Por mais que eu gosto muito dos dois jogadores defensivos que tem ali, né, nessa linha, eu acho que o corpo de defensive backs, tirando o Byard, sofre um pouco, na minha opinião. Acho que vai ter um ano de CB2 ou 3. Eu vou concordar com o Lucão, acho que não tem muito o que dizer. Esse time dos Titans, ele investiu pesado, né? Uma escolha de primeira rodada no draft, tem uma escolha de segunda rodada alguns anos antes, né, no Fulton, lá de LSU, e até agora a gente não vê um lockdown surgindo lá, ou alguém absolutamente dominante, né, o Fairleague acabou não virando esse jogador, apesar de ter algumas boas ferramentas. Eu vou ficar com um cornerback número 2 ou 3 para ele. Boa, agora partindo para a NFC, fechamos já a AFC, começando pelo leste, Lucão, nada mais justo do que o seu New York Giants, porque depois aqui do Deontay Banks, a gente vai ter 3 duplas que vão render uma análise bem interessante. Mas vamos começar com o Banks, o solitário representante do New York Giants. O que a gente espera para ele em 2023? Uma das grandes carências que temos em Nova York, né, que é a questão de cornerback. O Drew Jackson tentou chegar para ajudar, mas o lockdown corner não tem na franquia há algum tempo. A saída do James Bradbury não ajudou.
E o Deontay Banks estava ali com o Joey Porter Jr. na escolha dos Giants, e eu gostei bastante, pra ser bem sincero. Tem a possibilidade e o talento de ser um Jim Lockdown Corner. Eu acredito que ele vai ter um ano de 2023 de dar pro gasto, talvez CB2 ou tendo essas dores de crescimento, mas ele tem um grande coordenador defensivo e eu acho que o Wink Martindale vai tirar o melhor dele. Ele já tá mostrando um pouco disso. Complicado, né? Complicado opinar sobre isso, né? Ele vai ter que enfrentar aí algumas duplas de recebedores muito fortes, né? Dotson e o Scary Terry. Tem o CeeDee Lamb com o Brandon Cooks e tem a dupla do Super Bowl, né? A dupla que foi pro Super Bowl agora, o Devonta Smith e o A.J. Brown. Eu vou colocar como um ano de CB2 ou 3, porque eu acho que o Martindale, às vezes, ele toma algumas decisões bem idiotas e expõe demais seus defensive backs. Né? Você não pode mandar 7, 8 jogadores em blitz em todas as situações críticas do jogo, porque um passe vai acabar entrando numa cobertura individual e eu acho que ele pode acabar sendo um pouquinho exposto por isso. Então vou colocar ele como um CB2 ou 3, especialmente por conta de uma divisão que vai trazer muitos desafios para os seus cornerbacks. Assinando embaixo aí do que o Fábio trouxe dessa vez, vou com ele e ranquear aqui o Manx como CB2 ou 3. Agora vamos a essas duplas aqui, né, dessa NFC Leste, começando talvez pela de maior grife, com um reforço e um jogador que tem seus altos e baixos aí, e quando ele tá bem, rende bastante highlights, né? Então, a gente está sempre ouvindo o Fábio falar sobre Trevon Diggs e as suas peculiaridades, que agora tem a companhia do veterano, mas muito bem estabelecido na história da NFL, o Stephon Gilmore. Como é que você vai classificar cada um deles para 2023, Fábio? Então, eu acho que o Diggs evoluiu, tá? De um ano, 2021 foi o ano que ele cedeu mais de 1.000 jardas em cobertura e tinha um monte de interceptações. E eu acho que ele evoluiu no ano de 2022, mesmo com a queda no número de picks, né? Ele conseguiu fazer marcações mais agressivas sem perder tanto os seus recebedores. Mas ainda assim, joga numa divisão que vai oferecer muito, muito desafio nessa posição. Os Giants nem tanto, né? Os Giants, eles não têm recebedor para desafiar. Eu vou esperar que o Trevon Diggs tenha um ano alfa, vou colocar ele como um ano alfa, e eu acho que o Stephon Gilmore, eu vou colocar ele como um dá pro... difícil esse, né? Eu vou colocar como dá pro gasto, porque eu gosto muito do trabalho do Dan Quinn, eu acho que ele pode maximizar as qualidades de um veterano que jogou bem lá pelo Indianapolis, ganhando alguns jogos, inclusive, né? Dentro de Denver, se eu não me engano, ele que intercepta a bola que encerra a partida. Dallas tem uma das tabelas mais difíceis da temporada, de toda a liga, mas por conta já tem 2 jogos com um time que não tem wide receiver praticamente, que é o New York Giants, 2 caras que podem ser polarizantes, né, marcando, e tem um grande coordenador defensivo no Dan Quinn, como o Fábio trouxe. Acho que as prateleiras são essas mesmo para 2023. Boa, fechamos aqui então com a dupla de Dallas. Agora partindo para o atual campeão da conferência, vice-campeão da NFL, temos lá no Philadelphia Eagles, Darius Slay e James Bradbury, talvez a principal dupla de corners, não só da conferência, mas da liga como um todo. Dito isso, sendo ratificado ou não pelo Fábio, eu quero saber como ele vai classificar esses dois para 2023. Eu acho que sim, eu acho que você está certo em pensar que de repente seja a melhor dupla aí da NFL, que é uma dupla que tem muita ajuda do seu pass rush, né? A linha dos Eagles é simplesmente sensacional e foi a linha que mais sacou quarterbacks na última temporada. Isso facilita o trabalho da secundária sempre. Eu vou trazer o Slay como um lockdown. Eu espero que ele tenha um ano muito bom de novo esse ano. O Bradbury, eu vou colocar ele um pouquinho mais abaixo. Eu vou colocar que o Bradbury ele dá para o gasto, porque eu quero ver. É mais uma provocação, né? Ele acompanha aqui o nosso canal, né? Então é mais uma provocação para ver se ele se recupera ali do nosso do holding que definiu o Super Bowl, né? Ele que acaba fazendo aquela falta no Juju. O que é incrível, porque a natureza consegue marcar o Juju de vez em quando, né? Mas eu vou colocar ele como um dá para o gasto esse ano, provocando para que ele me mostre que ele é um alfa, ou até mesmo um lockdown corner. Para mim, se não for a top 3 duplas de corners da liga, para mim é a melhor. Acho que a defesa dos Eagles no papel é muito, muito boa. E como o Fábio trouxe, esse front defensivo ele ajuda a vida dos seus corners. Acho que o Slay pode ter sim um ano
de lockdown corner. Eu acho que vai ser essencial para os Eagles durante toda a temporada. Ele é um cara fantástico, eu acho que o jogo dele tende a melhorar. O que me preocupa um pouco é essa troca de coordenador defensivo lá, né? Com a saída do seu coordenador defensivo, talvez prejudique um pouco do trabalho dele, essa adaptação. Mas o Bradbury me preocupa um pouco. Porque ele teve esse erro contra os Chiefs, ele teve certos erros pontuais durante a temporada do ano passado, mas eu vou dar esse voto de confiança dele por não dar pro gasto, porque justamente por ter uma dupla tão boa e ter safes que podem ajudar durante todo o jogo, acho que ele vai acabar tendo um ano dar pro gasto. Maravilha. E agora, para fechar o leste na NFC, Lucão, Emmanuel Forbes e Kendall Fuller lá em Washington. O recordista de interceptações retornadas para touchdown no college football e um cara que pode ser consistente. O que me preocupa no Forbes ainda é o peso, é o tamanho dele, como ele é raquítico, um filé de borboleta, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Mas eu acho que ele pode ter um ano melhor que o Deontay Banks, na minha opinião. Assim, como pass catcher, como ball hawk, acho que ele vai ter um ano dá pro gasto nessa defesa e o companheiro dele de CB2, para ser bem sincero. Eu vou manter essa classificação do Lucão, gostei dela, eu gosto do Forbes, como um jogador, Borrock, acho que vai roubar muita bola, mas se tiver que dar um tackle no running back, dificilmente ele vai botar o cara no chão. Então é uma dúvida que eu levo aí, se ele vai conseguir se manter saudável. O sonho dele é marcar o Devonta Smith, eu acho, todo jogo, né? Porque daí, pelo menos no peso, ele não perde. Mas se tiver que marcar, por exemplo, o A.J. Brown, muito dificilmente ele vai ganhar na força. Muito bem colocado, né, Fabio? Agora vamos para o norte, com aquele que é o potencial melhor nickelback da NFL, sem qualquer tipo de clubismo, Spider-Man, Kyler Gordon, lá de Chicago. Eu sei que você gosta dele, hein, Fabio? Vamos ser bonzinho aí com o meu jogador. Kyler Gordon, bom jogador, bem bom jogador, sim, gosto sim. Acho que a secundária de Chicago, ela tá evoluindo muito, né? Tem um safety segundo-anista muito bom, tem agora um rookie assumindo a posição de cornerback, o Jalen Johnson tá lá, é uma secundária jovem, e acho que tem aquele swag do Ed Jackson que pode realmente trazer alguma coisa muito interessante. Eu vou colocar um ano alfa, porque eu acho que. Não, vou colocar um ano. Dá pro gasto, desculpa. Dá pro gasto. Ele tem o Justin Jefferson na divisão, tem um ataque bem criativo lá dos Lions. O ataque dos Packers ele pode ser bom or bust, então eu vou trazer para um dá pro gasto, sendo levemente conservador com o seu Chicago Bears. Eu concordo com o Fábio. Acho que apostando alto, na minha opinião, que ele pode ter sim um ano de CB2. Mas o teu Ed Jackson ali ajuda a defesa. Essa defesa dos Bears tem um excelente grupo de linebackers agora que também pode ajudar em muitas questões. Eu acho que tá bom, dá pro gasto. Boa, agora continuando no norte, chegamos a mais uma dupla que envolve um calouro, né? E esse calouro, no caso, o Brian Branch, a gente fica até um pouquinho na dúvida se classifica como corner, né? Sendo nickelback ou safety, porque ele é bastante versátil nesse sentido, e que vai fazer companhia ao Cameron Sutton, né? Lá em Detroit. Como é que a gente vai classificar essa dupla, Lucão? Cara, o Brian Branch deu uma porrada nos Giants nesse jogo de pré-temporada que foi muito bonito de se ver. Acho que ele vai ser esse cara mais porradeiro. Ele tem essa hibridade, né, de poder jogar em diversas posições como defensive back. Acho que os dois jogadores vão acabar tendo um pouco da mesma classificação, talvez. Eu espero um ano dar pro gasto dos dois jogadores, pra ser bem sincero. Eu vou esperar um ano de CB2 para eles. Acho que tem pass rush, lá agora, tá? Mas é um time que criou hype, decepcionou. Eu tenho um pouquinho da síndrome de Chargers ali nele, sabe? Tem qualidade, é inegável, tem jogadores muito bons, alguns elite de suas posições, mas nunca consegue confirmar. Então, enquanto não me provarem que sabem vencer, eu vou ter restrições, e aí eu acho que essa secundária talvez ela seja o grande motivo dos Lions talvez não terem um resultado melhor no final do ano. Então, eu vou colocar esses dois aí como cornerbacks 2 e 3.
Dessa vez vou acompanhar o relator da coordenação defensiva aqui da nossa equipe e ainda ter que esperar aí os Lions provarem todo esse hype antes de subir um pouquinho mais essa dupla aqui nas nossas prateleiras. Agora vamos falar sobre um cara que talvez também seja unanimidade, né? Lá do Green Bay Packers, infelizmente eu tenho que enfrentá-lo 2 vezes por ano, Jair Alexander nos principais corners da liga ainda, Fabio? Lockdown, não tenho o que dizer. Desculpa te dizer isso. Lockdown, eu espero um ano muito, muito bom do Jair Alexander. Gosto demais do jeito que ele joga, de verdade. Melhor jogador defensivo para mim dos Packers. Um dos melhores defensores da liga. Não tem como não dar a posição de lockdown corner para Jair Alexander, de verdade. Realmente impressionante o que joga o camisa 23 dos Packers. Agora vamos fechar aí o norte com o Minnesota Vikings de Byron Murphy Jr., Lucão. Acho que vai ter dores. Cara, esse corpo de cornerbacks dos Vikings vai ter muitos problemas esse ano, cara. Não consigo taxar ele como bagre, mas acho que ele vai ter um ano de mão de alface, pra ser bem sincero. Eu vou trazer a mesma classificação. A única sorte do Byron Murphy é que o melhor recebedor da NFL tá na divisão dele e ele não enfrenta. É só isso. Essa É a o única time sorte dele. Só nos treinos, né? Que ele deve ter dor de só nos cabeça treinos. para tentar acompanhar o Jay Jettas. E agora o Jordan Edson também, imagina só. Exatamente. Bom, agora vamos para o oeste da NFC com uma dupla de um time que não promete muitas coisas. Não sei se esse retrospecto negativo, que as casas de aposta, principalmente, projetam para o Arizona Cardinals, vai ter reflexo aqui na nossa projeção das prateleiras. Para essa dupla aí dos Cardinals, que conta com Antonio Hamilton Sr. e Isaiah Simmons, que é outro jogador difícil de rotular como corner, safety ou linebacker, né? Exato. Então, assim, para quem não viu, né, o Isaiah Simmons ele foi transacionado de posição, né? Ele vai deixar de ser linebacker e vai jogar não mais como um canivete suíço, ele vai ser um defensive back. Foi essa a declaração que a gente teve lá no Arizona Cardinals. Ele mudou para o grupo dos defensive backs. Então ele pode atuar como safety, corner, nickel, fazendo um pouquinho de cada coisa. Eu acho que ele vai ter um papel de nickelback ali nessa defesa. Eu vou colocar a mão de alface. Vou colocar a mão de alface porque é um jogador que criou um hype gigantesco no draft. Todo mundo queria ele como first overall, porque ele podia fazer de tudo e no fim ele não faz nada, né? Então, assim, eu espero que uma nova comissão técnica consiga realmente extrair mais do Isaiah Simmons, mas você mudar de posição depois de alguns anos como profissional vai ser um desafio muito grande, né? Enfrentar um ataque do San Francisco 49ers vai ser bem complicado sendo nickelback, porque o nickelback, em tese, é o seu líder de tackles, né, ou segundo nos tackles no seu time. Você vai ter que derrubar o Christian McCaffrey, você entende isso? O nickelback dá bastante ajuda no jogo terrestre, né, contra o jogo terrestre, no caso. Você tem um trio de recebedores no Seattle Seahawks que é assustador, né, e você tem o Cooper Kupp, né, se alguma coisa funciona nos Rams, eu acho que é o recebedor ainda, então eu vou colocar ele como mão de alface e eu vou abrir aqui o Hamilton, vai ser nosso primeiro bagre, porque eu espero menos que nada do Arizona Cardinals desse ano, né, inclusive as casas de aposta colocam eles como disparado favoritos para first overall do draft, em 2024. Cara, concordo com o Fábio nos dois casos. Acho que o Anthony Hamilton já teve um ano ok na liga. Acho que os Cardinals vão com um projeto first pick ano que vem. E ele já é um cara que já é um veterano, já teve alguns problemas de lesão durante a carreira dele. E o canivete suíço, que é tipo um pato, né? A gente já falou do pato aqui em outras tiers. Enfim, o Simmons para mim vai ter um ano de mão de alface, porque ele vai conseguir fazer uma coisa ou outra boa, mas não vai ser elite na posição, ele não vai conseguir se estabelecer de fato. Vai ter muitos problemas nessa transição, pelo menos nesse primeiro ano. Realmente. Que loucura, né? Eu falei de nostalgia, né? A gente já viu Kirkpatrick e Patrick Peterson jogando como cornerbacks esse time. Pois é. Ao contrário dos Jets, a nostalgia não está presente nesses Cardinals que tem o panorama bastante difícil. E eu acho que um colega de divisão que também tem um panorama difícil, pelo menos do lado defensivo da bola, é o Los Angeles Rams. E a classificação aqui do Kobe Durant, que talvez seja quem sobra para a gente ranquear na nossa tier list, vai refletir isso, né, Lucão? Cara, os Rams vão ter muito trabalho esse ano. Esse vai ser um trabalho de reconstrução tremendo. Depois o all-in que gerou o Super Bowl, gerou o título pro time.
Não é nem questão do jogador, o Kobe Durant consegue fazer boas coberturas em certos momentos, mas em 2023 eu espero muito uma questão bagre, sabe? Do jogo, da defesa como um todo. Tirando Aaron Donald, eu não espero muita coisa dessa defesa. Carneiro vira bagre aqui. Belíssima comparação. Mas agora vamos para uma defesa de muito gabarito, mas não sei se na secundária pode ser esse calcanhar de Aquiles. De qualquer forma, Charvarius Ward chega lá em São Francisco para tentar suprir essa lacuna, Lucão. Como é que a gente vai classificar o jogador? Charvarius Ward vai... Cara, é difícil ranquear esses defensive backs em alguns momentos dos 49ers. Acho que o trabalho que o DeMeco Ryans fazia é fantástico, mas o Shanahan consegue sempre repor muito bem esses defensive coordinators. Acho que o Ward vai ter um ano de dar pro gasto, assim. Para mim, ele é a definição de um cornerback que dá pro gasto. Ele é a definição desse jogador. O front seven resolve boa parte do jogo e ele dá pro gasto no passe. Maravilha. Então, sem polêmicas aqui. Mas agora chegamos a outra dupla bem interessante, jovem, lá em Seattle. Eu espero demais desses dois jogadores. Um deles é o segundo-anista Tariq, ou Rick Woolen. Ele está variando aí entre os dois primeiros nomes. E agora tem a companhia de Devin Witherspoon lá em Seattle, Fabio. Eu tô coerente de me animar com esses dois? Tem que se animar, tem que se animar. O Woolen, ele era o grande estilo, né? Eu acerto uma vez que outra eu acerto, né? Então eu falo aqui. Eu fiz um vídeo até ano passado, quem seriam os grandes esteals do draft, eu coloquei o Tariq Woolen, porque, cara, eu queria muito a seleção dele, achava que tinha ferramentas, mas também o Pete Carroll ajuda, né? Ajuda o criador da Legion of Boom lá, né? Então, junto com outros, obviamente, mas eu particularmente gosto muito dessa dupla. Eu espero que o Tariq Woolen tenha um ano alfa e eu espero que o Witherspoon ele já venha num ano dar pro gasto. Tá? Dos rookies talvez seja o que eu coloque mais alto, porque era meu cornerback favorito no draft. Não esperava ele saindo para Seattle, achei que ele ia jogar lá nos Lions, ele ia ser esse jogador lá nos Lions e a defesa dos Lions seria mais equilibrada, acabou não sobrando, mas espero muito desse jogador de Illinois, acho que vai produzir muito bem na NFL. Concordo muito com o Fábio. Acho que vem a Legion of Boom 2.0 em breve nessa defesa, para ser bem sincero. Eu estou muito animado com esse corpo de defensive backs dos Seahawks. Difícil é achar um Cam Chancellor, né? É difícil, né? O problema tá no safety que foi trocado, né, Fábio? O cara que não se mantém saudável, que a gente vai falar no vídeo dos safeties. Mas, assim, eu acho que o Woolen tá a um passo de se tornar um jogador alfa, ou um jogador lockdown corner, mas ele vai ter um ano alfa em 2023. Maravilha, então, amigos, vamos para a NFC Sul, nossa última divisão aqui, com outro candidato às cabeças das nossas prateleiras. Me refiro a AJ Terrell, Lucão, lá dos Falcons. O melhor jogador para mim dessa defesa do Atlanta Falcons, acho que o AJ Terrell é um lockdown corner, enfrenta alguns bons nomes, né? Querendo ou não, eles enfrentam bons wide receivers dentro dessa divisão. E é um cara que corresponde muito bem às expectativas. Acho que se tem um cara que saísse dos Falcons hoje, o Jones, nosso querido Jones, da nossa equipe, ficaria extremamente triste, seria o Terrell, porque ele representa muito bem esse time. Eu concordo com quase tudo que o Lucão trouxe aqui. Tá, acho que ele é um lockdown. Eu só não acho ele o melhor jogador da defesa, porque eu acho que o Grady Jarrett faz um trabalho sensacional no meio, que vai ficar muito mais reconhecido esse ano, porque tem Calais Campbell, Bud Dupree, tem a gurizada chegando lá para fazer um estrago lá no front seven. Mas o Terrell é um lockdown, sim. Se desenvolveu muito rápido na NFL, diga-se de passagem. Pois é, né? E essa defesa bastante reforçada de Atlanta, acho que pode complementar o trabalho dessas estrelas solitárias que vinham sendo o caso até 2023. Vamos ver se eles viram essa página numa divisão bastante em aberto. Só que o quarterback vai ter que acompanhar. Vamos ver se o Desmond Ridder será suficiente. Agora, partindo para Carolina, Fabio, como é que a gente vai classificar o Jaycee Horn? Eu vou colocar ele como dá para o gasto, porque eu não aguento mais jogadores bons se machucando. Ele é muito bom, ele é muito, muito, muito bom corner, tá? Ele poderia tranquilamente estar aqui nos lockdown e entrar no nosso top 5 no final do vídeo, mas ele não fica saudável, são 2 anos, 2 lesões, eu não consigo confiar nesse jogador, né? Eu já falei aqui em outra vez, acho que o único jogador que eu me lembro que teve lesão 2 anos seguidos, voltou e performou muito bem foi o Derwin James lá nos Chargers.
né? Então, eu não vou confiar, eu vou botar ainda para o gasto, apesar de saber que ele joga mais que isso. Ele joga muita bola. Ele é jogador de bola. O problema é que é isso, a saúde dele é uma incógnita. Como a gente já trouxe outros jogadores aqui que poderiam estar em prateleiras muito mais altas se não fossem as lesões, o Jaycee Horn é a mesma coisa. Então ele vai ter um ano de dar pro gasto para mim. Boa e velha disponibilidade, pagando seu preço aqui nas nossas classificações. Não tem jeito, a NFL é tiro curto, tem que estar em campo, senão o talento não se expressa para valer em resultados e performances, né? Mas um cara que entrega bastante performance e também discussões dentro de campo é Marshon Lattimore do New Orleans Saints. Lucão, como é que a gente vai classificar ele? O Ohio State de vez em quando acerta em corner, né? A gente já citou alguns aqui. E o Lattimore, para mim, é um desses grandes corners que saíram de OSU e foram para a NFL. Mas eu não sei se ele vai ter um ano de lockdown corner em 2023, pra ser bem sincero. Eu vou deixar ele como lockdown corner, beirando a linha do alfa, mas, enfim, ele pode ter essa queda esse ano. Para mim, ele vai ter um ano alfa, uma defesa envelhecida, né? E eu acho que eu até estava em dúvidas de alfa e dá para o gasto. E eu vou manter ele como alfa porque ele vai enfrentar Mike Evans, ok, que é um baita do recebedor, mas ele tem uma vantagem histórica contra o Mike Evans, ele vai muito bem contra esse jogador, e os outros times da divisão têm quarterbacks no mínimo questionáveis, né? Baker Mayfield, Desmond Ridder, a gente não sabe o que esperar, né? Então são times mais complicados, e o Bryce Young é o primeiro ano, né? É difícil você chegar e cravar que ele vai dominar os cornerbacks da NFL. Então vou colocar ele como um jogador alfa esse ano, e espero que ele tenha um bom ano, principalmente dentro da divisão. A conferência é mais fácil, né? Então fica um pouco mais tranquilo para eles. Pois é, e muito pela ressalva que o Lucão trouxe, quase colocou ele como alfa. Vou aqui junto com o Fábio deixar na primeira posição, entre aspas, aqui à esquerda da nossa segunda prateleira, apostando que talvez ele comece a ter um pequeno declínio de desempenho, jogador já veterano também. Agora, para fechar, sobrou aqui o Tampa Bay Buccaneers com o nosso queridíssimo Carlton Davis III. Fábio, como é que a gente vai classificar ele? Gosto do jogador, espero pouco da defesa, CB2. Concordo, acho que entre os defensive backs do time ele não vai ter um dos melhores performances, por mais que o front ajude em certos momentos, acho que ele vai ter um ano de CB2. Boa, amigos. Então, fechamos com exatamente 5 jogadores na nossa principal prateleira de lockdown e quero saber o top 5 dos senhores. Como é que a gente vai ordenar aqui os nossos representantes da principal prateleira, que contém Sauce Gardner, Pat Surtain, nosso querido Jair Alexander, Darius Slay e AJ Terrell. Lucão, começa contigo. Eu só trocaria o Slay com o Terrell, pra ser bem sincero. Esse seria meu top 5 para 2023. Então, pensando muito em projeções para 23, né? Pensando em o que esperar, e aí considerando a divisão, considerando investimentos que o time fez, eu acho que o Pat Surtain vai ser o cara que vai mais produzir esse ano. Eu acho que vão ter um pouquinho mais de medo de lançar na direção do Sauce Gardner, então ele talvez não consiga produzir tanto por isso. Eu vou trazer o Jair Alexander número 3 e o AJ Terrell número 4 pelos investimentos e pela divisão ser bem mais fácil que a do Darius Slay. Vai ser mais ou menos isso. Esse é o top 5 que eu espero em produtividade para 2023. Maravilha. Agora, para eu desempatar, fica muito difícil não dar esse voto de confiança para o atual calor defensivo do ano. Entendo essa questão de talvez no stat sheet o Surtain ter mais proeminência, mas eu acho que o fato do Sauce Gardner ser capaz de excluir um jogador de adversário aí de campo praticamente e tendo que enfrentar recebedores alfa de ataques adversários dentro da divisão que são destacados principalmente em Buffalo, que talvez seja o principal concorrente dos Jets nessa temporada, e a gente tem o Stephon Diggs aí
com cada vez mais burburinhos de descontentamento, e talvez ele tendo que se livrar do Garner 2 vezes por ano pode ser fundamental na classificação final da divisão. Acho que pela importância que ele tem nos Jets, eu vou voltar junto com o Lucão e deixar em primeiro lugar aqui no nosso top 5, que tem o Surtain quase em primeiro, mas em segundo, Jair Alexander em terceiro, AJ Terrell em quarto e Darius Slay em quinto. Fechamos então a nossa prateleira de corners. Não percam as próximas edições aqui das nossas tier lists. Daqui a pouco a gente fecha a defesa com os safeties e ainda temos linha ofensiva, treinadores e também os times em si, como é que a gente projeta cada uma das 32 franquias na temporada de 2023. Fiquem ligados, acionem o sininho, se inscrevam no canal e deixem o like. Valeu demais e até a próxima!